porque vou estar aqui primeiro conhecendo irmãos tão queridos, tão maravilhosos, uma igreja tão poderosa, uma igreja que Deus está edificando, que já está abalando as estruturas do inferno, mas isso é só o começo. Escreve o que eu estou dizendo. Deus está edificando uma igreja poderosa e você faz parte disso, eu não tenho dúvida. Então, eu ando muito animado, entusiasmado quando eu estou diante de uma igreja desejosa de aprender princípios tão básicos, elementares, que nós também estamos aprendendo. Nós estamos lá, não sou expert não, nós estamos aprendendo com aqueles que estão um pouco mais na frente. Mas o que vem no meu coração, sinceramente, eu digo para os irmãos, que praticamente todos os dias eu me levanto agradecendo a Deus pelo privilégio de viver no tempo que eu estou vivendo, porque uma história poderosa está sendo escrita por uma igreja poderosa que Jesus está edificando. Essa igreja, irmãos, não é a igreja que aparece ainda na mídia, não é a igreja que é conhecida da grande massa, mas é uma igreja que está emergindo e que vai assombrar o mundo e assombrar o inferno. Eu tenho visto isso, eu digo isso assim para a glória do Senhor Jesus. Isso não tem nada a ver conosco, e apesar de nós, mas eu estou me lembrando disso. Lá em Barueri aconteceu assim, nós estávamos a igreja era bem pequena, e nós estávamos num bairro bem afastado, um morrão, subia lá, um galpão bem, assim, bem comprometido, mas a igreja estava lá. A igreja não é o prédio, são as pessoas investindo, formando líderes, e o negócio começou a crescer de uma forma tão incrível, tão maravilhosa, e nós precisamos sair de lá. E Deus nos abriu as portas de um galpão bem no centro de Barueri, muito grande. Era um galpão velho, mas nós fomos lá, reformamos, a gente começou a reformar. Todo mundo que passava, o que vai ser aqui? O que vai ser aqui? Aquela curiosidade. Passado o tempo, nós realmente fomos para lá, e de repente já uma igreja grande, com vários cultos, a reunião de jovens que nós temos lá, nós fazemos a cada 2 meses um grande culto de jovens lá, em torno de 1.500 jovens, para a rua, um negócio assim. As pessoas começaram a olhar, ué, de onde é essa igreja? Porque eu nunca ouvi falar, nunca vi, não sei de onde era, e as pessoas começaram a vir perguntar, e para a glória do Senhor Jesus, tem acontecido uma revolução na cidade. Esses dias mesmo, um vereador estava lá no nosso culto, e depois no final ele veio me cumprimentar e falou: eu estou aqui porque eu quero dizer que eu respeito muito todos os lugares onde a gente passa. A gente ouve um testemunho de transformação daquilo que Deus tem feito através dessa igreja. Então, o que eu estou dizendo aqui não é para exaltar a igreja em Barueri, mas é para mostrar para você que nós estamos debaixo de um mover de Deus, e essa igreja vai emergir, e as pessoas vão olhar e falar: ué, de onde veio esse povo todo? Porque todos os lugares, em cada canto da cidade, em cada segmento da sociedade, em cada família, vai ter um cristão bem discipulado, com testemunho vivo, refletindo a glória de Deus. E essa é a melhor forma de pregar o Evangelho, porque Jesus fez uma promessa, que o Evangelho do Reino seria pregado por testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, pregar por testemunho não é só uma pregação teórica, um evangelismo teórico, mas é um testemunho de vida, a glória do Senhor sendo revelada através de discípulos verdadeiros. E é isso que Deus está fazendo, e essa igreja está emergindo. Então, irmãos, dá uma santa excitação, um entusiasmo maravilhoso de poder viver nesse tempo da história. Esses dias estávamos no carro indo para a igreja e conversando, eu e a minha família e os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, Mateus de 17 anos e Ana Luísa 16, e os dois estão muito envolvidos neste mover, discipulando, evangelizando, cuidando de pessoas. E o Mateus me falou uma coisa, ele falou: pai, eu acho que é um prêmio para a geração que se levantar como testemunho em todas as nações. O prêmio vai ser ver Jesus voltar, vai ser um prêmio para essa geração, e nós somos essa geração. Ele falando isso, eu falei: filho, é verdade, então vamos trabalhar mesmo para nós sermos premiados, né? A geração que vai ver a volta de Jesus, porque o Evangelho será pregado por testemunho a todas as nações, depois virá o fim. Então, você é privilegiado. Vira para quem está do teu lado e fala: parabéns, você está no tempo certo, na geração certa, Deus nos chamou para isso. Aleluia. Queridos, eu vou procurar ser o mais breve possível aqui, mas eu queria falar então de uma forma bem prática, e até com algumas demonstrações aqui,
de como nós devemos conduzir a nossa vida, o foco do nosso ministério, o foco da igreja, para nós participarmos efetivamente desse grande mover, dessa grande colheita que Jesus tem prometido para os nossos dias. Então, quando a gente quer alcançar o sucesso em alguma área, em qualquer área, nós precisamos descobrir qual o princípio que garante esse sucesso, porque nada acontece por acaso. Uma igreja em célula não cresce por acaso. Uma igreja não é bem-sucedida por acaso. Uma igreja não tem qualidade só por causa do carisma de um pastor. Existem princípios. E quando nós queremos chegar em algum lugar, em algum nível, nós precisamos descobrir qual que é o princípio. É mais ou menos o seguinte: você chega num prédio de 10 andares, você precisa ir no 10º andar. O que você vai fazer? Bom, onde é o elevador? Eu preciso do elevador que me leve até o 10º andar. Assim deve ser a nossa vida na busca por princípios, na busca por detalhes. Quais são os princípios que vai nos levar a viver este mover de Deus, essa igreja de qualidade que gera quantidade? Quais os princípios vão nos elevar a esse nível, irmãos, de fato, apaixonadamente, de atrair multidões, mas cuidando muito bem de cada pessoa? Quais são os princípios para isso? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Mateus capítulo 25. Eu estou engatinhando aqui, porque faz tantos anos que eu não prego usando papel e a Bíblia, ainda uma Bíblia alheia, que não é minha. Eu tive que pegar emprestada, porque eu esqueci o meu iPad com todas as minhas anotações, com as Bíblias, com tudo que eu tenho no avião, e só descobri, acho que 15 minutos antes de vir para cá. Então eu vou engatinhar aqui, folheando a Bíblia. Então, Mateus capítulo 25, no versículo 14, aqui uma parábola bem conhecida, mas diz assim, parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando o que se recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o seu talento. Eis aqui, tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, pois todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, queridos, está aqui essa parábola que eu sei que os irmãos já estudaram, já viram muitas coisas preciosíssimas a respeito dessa parábola, mas eu queria aqui usar um pouquinho a matemática para nós identificarmos essa parábola. Primeiro, antes de usar a matemática, nós vemos que o Senhor dessa parábola, que obviamente está representando aqui Jesus, foi muito severo com aquele que não cumpriu com a sua obrigação, a sua tarefa, o seu chamado. E, assim, olhando só por essa ótica, eu já desconfio que nós, como líderes, devemos trabalhar muito forte, não para que as pessoas sejam salvas, mas nós devemos trabalhar muito forte para levar cada um a cumprir com 100% do seu potencial. O meu alvo como pastor não é simplesmente ter uma multidão de pessoas salvas, mas o meu alvo, queridos, como pastor, eu quero gastar a minha vida, o meu tempo para isso, para que cada pessoa que Deus nos deu, cada pessoa que está debaixo da cobertura da igreja, ela possa desempenhar 100% do seu potencial.
porque isso é realização plena na vida dessa pessoa, mas isso também garante que um dia ela vai ouvir isso de Jesus: bem-estar, servo bom e fiel. E não só isso, o resultado disso, eu vou mostrar isso já já para vocês, o resultado, quando cada pessoa cumpre o seu papel, o resultado é magnífico para a igreja, para o reino de Deus. Então eu desconfio que, por conta de tudo isso, do valor que está embutido em cada pessoa e o potencial que está embutido em cada pessoa, Jesus contou essa parábola, até para um certo sentido, para nos assustar e nós focarmos o nosso ministério em despertar o potencial de cada pessoa. Isso é muito importante. Nós não devemos focar o ministério só em atrair multidões. Quando a gente fala na igreja, na visão do MDA, muitas pessoas interpretam e caminham pelo lado errado. Puxa, tá, eu quero o MDA porque eu quero que a minha igreja cresça. Queridos, o crescimento ele deve ser resultado da aplicação de princípios básicos. E eu acho que um princípio básico é esse. Jesus, inclusive, ele nos fala, se eu não me engano, lá em Lucas 9, muito interessante essa visão de Jesus. Ele estava junto com os seus discípulos e, de repente, ele olhando, eu imagino, né, que ele via aquela multidão de pessoas atrás dele e deu um contristamento no coração de Jesus. Um contristamento. E Jesus expressou o seguinte: eu vejo essa multidão como ovelhas desgarradas que não tem pastor. Mas espera aí, quem que ele estava enxergando? Se nós transportarmos para os nossos dias aqui, naquela época Jesus estava olhando o povo judeu que corria atrás dele por causa do pão, por causa dos milagres, corria por causa, e Jesus mesmo diz isso em João 6, por causa da comida que perece. Eles não tinham visão, de fato eles estavam presos no pecado, a mesma multidão que mais tarde gritou: crucificam, mas Jesus os enxergava como ovelhas que não têm pastor. Aí ele olhou para os seus discípulos, ele focou o ministério e a vida neles. O que uma ovelha que não tem pastor precisa? É óbvio, precisa de pastores. O sucesso do ministério de Jesus estava em levantar aqueles 12, não como ovelhinhas. Às vezes nós erramos nisso. Nós queremos levantar as nossas pessoas como os nossos discípulos, membros da igreja, como ovelhinhas fofinhas, cheirosinhas, né, bem tratadinhas, mas Jesus não fez isso. Para ele a ovelha, aqueles que estavam lá fora, só que ainda não tem pastor. O que eu preciso fazer? Levantar os pastores para pastorear esse grande rebanho. Se Jesus olhasse hoje, nos nossos dias, e essa deve ser a nossa visão, ele olhar essa multidão que está lá fora, irmãos. Essa multidão, 7 bilhões de pessoas lá fora, Jesus ia clamar: eu vejo uma multidão de ovelhas sem pastor. O que eles precisam? De pastor. Então nós, como líderes, devemos treinar as pessoas que Deus nos dá. O potencial delas desperto é levantá-las como pastores, e aí Deus vai mandar uma multidão de ovelhas. A quem tem, ser-lhe-á dado. O que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então essa parábola trata sobre isso. Mas, voltando aqui para a questão matemática, vamos contextualizar essa parábola. Imagine uma igreja com 300 membros. Uma igreja com 300 membros, suponhamos que essa igreja tenha 2 pastores e tenha 5 diáconos ou presbíteros. Então tem essa escala de liderança: 2 pastores, 5 diáconos ou presbíteros e 300 membros. Vamos imaginar que os pastores são aqueles que receberam os 5 talentos. Na parábola do talento, o potencial de cada um era multiplicar o seu talento. Quem recebe 5, multiplicando, gera mais 5, então são 10. Se nós temos 2 pastores, só faz a conta comigo aqui. Eu não sei se tem o slide se chegou lá, mas se não tem, não tem problema. Imagine 5 pastores, 2 pastores, cada um multiplica o seu talento. 5 vezes 2, 10 vezes 2, 20. Então o potencial máximo de cada... Não, é o anterior. Isso. Olha lá, eu vou mudar, eu vou colocar como está aqui, esquece 2 pastores. Um pastor com 5 talentos, ele trabalhou e multiplicou, tem 10. 5 supervisores ou 5 líderes, cada um multiplica os seus talentos por 2, vai dar 30. Então 3 vezes 5, 15 vezes 2, 30. 25 líderes, cada um trabalha e ganha 2 talentos. 2 talentos, cada líder trabalha, são 50 talentos vezes 2, 100. E 250 membros, cada um multiplica, dá 500 talentos. Onde está de fato a força da igreja? Avaliando esses números, onde está a força da igreja? Nos membros. Nos membros. Então, a grande visão aqui é que nós devemos trabalhar para despertar o potencial de cada membro. Efésios 4 diz que o próprio corpo promove o seu próprio aumento.
Então, se nós ativarmos o potencial das pessoas, nós vamos ver uma revolução acontecendo na terra. Mas eu queria, queridos, ainda, para deixar bem prático aqui, eu preciso da ajuda de alguns irmãos. Eu precisava de 13 homens aqui na frente comigo, mas tem que ser bem rapidão. 13 homens. Pois é, só quem tem certeza que é homem, corre para cá. Palavras do pastor Ricardo. Espera aí, agora vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 2 a mais. Estão saindo muito homem aí, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, 13 pessoas. Então, eu vou pegar, o irmão aqui vai me ajudar. Como que é o seu nome? André. O André. Então, André, suponhamos que dentro desse processo, queridos, de atrair as pessoas, despertar o potencial, nós sabemos que a ferramenta principal que Deus nos dá é o discipulado 1 a 1. Jesus não usou outra estratégia. A estratégia de Jesus foi chamar um número de discípulos para si, investir na vida deles, mas nós percebemos isso, principalmente na vida de Pedro, que foi o discípulo mais exposto de Jesus. Quando Jesus o chamou, Jesus já o chamou com um propósito. Ele enxergou Pedro e falou: vem me segue, vou fazer de você pescador de homens. Ou seja, eu te enxergo o potencial. Jesus era especialista em enxergar o potencial no coração desse discípulo. E através do discipulado, ele trabalhou para despertar esse potencial. Então vamos imaginar aqui que o irmão André é o meu discípulo, e dentro da visão do MDA eu vou investir na vida dele, e eu vou transmitir toda essa paixão, esse gozo, esse entusiasmo. Eu vou ser um líder que vai inspirá-lo a cuidar de pessoas, e suponhamos que ele vai cuidar de 3 pessoas. Antes de eu falar sobre isso, uma das coisas principais dentro desse processo da visão do MDA é nós sabermos identificar quem e quantos. Jesus trabalhou muito sério nisso. Quem que ele ia chamar para ser discípulo e quantas pessoas. Então, vamos fazer um teatro aqui. O irmão André, ele vai escolher então aqui, aleatoriamente, escolhe 3 pessoas e traz para cá, que vão ser os seus 3 discípulos. Então, os 3 aqui, fiquem só atrás do André. Então, o André aqui é o discipulador. A mesma coisa que ele recebeu de mim, ele vai agora investir na vida desses 3. Então, o ministério dele, a multiplicação do talento dele, o foco ministerial dele é esse. Ele não vai se preocupar se ele toca, se ele não toca, se ele canta, não canta, qual que é a função dele dentro da igreja, ainda que Deus pode dar muitos talentos, mas a função principal é fazer discípulo. Então ele vai investir na vida desses 3 irmãos da mesma forma que ele recebeu esse investimento. Ele vai amar, ele vai cuidar, e ele vai trabalhar com esse propósito de despertá-los para que eles cumpram o seu potencial máximo. Então, se ele fez bem essa tarefa, o que vai acontecer é que os 3 vão fazer a mesma coisa que ele. Cada um vai agora pegar 3 discípulos, por favor. E faça 3 grupos aqui separados. 3 grupos separados. Tá, então, ele trabalhou fortemente nesse discipulado 1 a 1, o ministério dele foi esse. Ele focou, porque isso, queridos, é uma coisa muito importante. Dentro desse processo, principalmente para os pastores, eu tive que vencer muitas tentações nesse processo. Porque eu trouxe para perto um grupo de irmãos para investir na vida deles, mas muitas vezes parecia que eu estava perdendo tempo. Parecia que eu estava perdendo tempo. Tem tanta coisa para fazer, tem estudos, tem tantas coisas, cuidado com a igreja, e coisas importantes de fato. E parecia que eu estava perdendo tempo, mas quando eu diluía esse cuidado, esse foco, eu perdi o potencial. E vocês vão enxergar isso aqui nessa conta que nós vamos fazer. Então, mas o irmão André foi eficiente, investiu nos 3, e os 3 com o mesmo potencial investiram em 3. Suponhamos que isso aqui, esses 3 irmãos, compõem uma célula. Agora vocês vão me ajudar. Então, nessa célula, preste bem atenção nisso, nós temos ele como discipulador, e nós temos os 3 discípulos dele, que também são discipuladores, já estão cumprindo a sua função. Mas nós temos dentro dessa célula 9 pessoas que são discípulos, mas não são discipuladores, ou seja, recebem cuidado, mas ainda não cumpriram com o seu papel. Isso é muito importante entender.
É muito importante, é um detalhe que não é detalhe, mas é uma pedra fundamental dentro desse processo. Porque quando a gente fala em discipulado 1 a 1, dos dias que nós estamos vivendo, as pessoas são tão carentes. E quando você fala, ó, essa igreja vai cuidar de você, você vai ter um discipulador. Irmãos, olha, é raríssima às vezes que alguém fala, essa história eu não quero não. A grande maioria das vezes as pessoas, alguém que vai cuidar de mim, alguém que vai me amar, alguém que vai me aguentar, alguém que vai me ouvir, alguém que vai investir em mim, eu quero. A grande maioria das pessoas querem. Só que o foco principal não é esse. Nós vamos cuidar, mas com um propósito. Porque a tarefa de Jesus, que Jesus deu para todos nós, é ir de fazer discípulos de todas as nações. Então, o que está no nosso encargo é ser discipulador. Mas para ser discipulador, eu preciso ser um bom discípulo. Então, aqui o André foi um bom discípulo, se transformou num bom discipulador. Ele fez a mesma coisa com esses irmãos. Aí, então, nós temos, nessa célula, nós temos 4 discipuladores. São discípulos e também são discipuladores. Mas nós temos 9 pessoas que são discípulos, mas ainda não são discipuladores. Suponhamos que o potencial foi sendo transmitido. Aqui o André foi um líder inspirativo, que inspirou os seus discípulos. Os seus discípulos também foram líderes inspirativos. Eu faço uma pergunta para vocês. Se aqui é uma célula, quantas pessoas essa célula estaria pronta para receber nessa mesma progressão? Quantas? Pode falar alto. 27, porque nós temos 9, cada um com potencial de ganhar e cuidar de 3. Então, essa célula está pronta para ganhar 27 pessoas. Aí, irmãos, se aqui é uma célula, vai ser uma célula cheia de vida, e esses irmãos, esses 9 aqui, vão entrar em crise e falar, eu também entendi para que eu nasci, agora eu quero cuidar de pessoas, eu quero investir. Eles vão ganhar discípulos, e óbvio que essa célula está pronta para se multiplicar rapidamente. Aí, vamos olhar no slide agora, por favor, o segundo slide. Nós vamos mostrar para os irmãos o que isso significa. Então, a primeira geração aqui foi o André. Ele gerou 3 discípulos. A segunda geração são os discípulos dele que geraram 9. A terceira, 27. A 10ª geração, 59.049 pessoas ganhas e cuidadas. Irmãos, aqui eu confesso para vocês que quando eu comecei a fazer essas contas, eu pensei, não, deve ter alguma coisa errada. Eu errei, eu fiz de novo. Depois eu fiz de novo. Depois meu filho falou para mim, pai, está errado isso, não é possível. Eu falei, não está errado. Irmãos, dá para enxergar, dá para entender a visão que Jesus tinha quando ele olhou para aqueles 12 discípulos dele? É uma visão incrível. Se você, uma frase que eu aprendi com um pastor abençoado, eu estava ouvindo uma ministração, eu vi ele falando essa frase, tocou no meu coração. Ele diz o seguinte: invista em multidões e você vai atrair alguns. Agora invista em alguns e você vai atrair multidões. Essa foi a visão de Jesus. Esse foi o foco. Jesus era concentrado nisso. Ele era tentado de todas as formas, a multidão querendo glorificá-lo, querendo atrair para cá, para lá, mas Jesus era concentrado. Ele era tão concentrado nisso, irmãos, que se você for avaliar, por exemplo, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5 é interessante, é o sermão mais famoso de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Como eu nasci num lar evangélico, então eu via muito sobre o Sermão da Montanha, e eu achava que a montanha era porque Jesus precisava de um lugar alto, ele era sempre seguido por uma grande multidão, para ele pregar para uma grande multidão. Quando eu entendi a visão do MDA, eu fui olhar o Sermão da Montanha com essa ótica, vai lá para ver, Mateus capítulo 5. A Bíblia diz que Jesus, subindo ao monte, juntamente com seus discípulos, assentando-se, passou a ensiná-los. Quem quer pregar para uma grande multidão, não ia se assentar. E, inclusive, talvez não vai dar tempo de eu ministrar isso aqui, mas no Sermão da Montanha, nós temos a base clara do discipulado profundo que Jesus estava fazendo ali, inserindo, não era só uma lei em si. Ele não estava trocando a lei, como às vezes nós pensamos, ouviste o que foi dito, porém eu vos digo, ouviste o que foi dito. Não, Jesus não estava trocando a lei, ele estava estabelecendo os princípios claros e básicos de um discipulado profundo. Mas para em quem que ele estava investindo? Numa grande multidão? Não. Naqueles homens que através deles ele enxergava de fato uma grande multidão. Irmãos, não é utopia e não é megalomania e não é frase chavão nós dizemos que por trás de uma pessoa tem uma multidão.
Agora, o grande problema da igreja é que na maioria das vezes as pessoas são atraídas, mas elas não recebem esse investimento. Elas estão vagueando dentro da igreja e lá fora dão um péssimo testemunho, mas há um potencial embutido na vida de cada pessoa. É incrível, se nós enxergarmos isso, nós vamos amar o discipulado um a um. Tanto ser discipulado com esse propósito, não de ser só cuidado e ficar cheirosinho, mas de cumprir com o nosso chamado. Mas também nós vamos amar, investir na vida das pessoas e não perder nenhum. Agora continuam os irmãos aqui, os 3 discípulos do André, venham aqui, por favor, junto com ele. Eu vou mudar um pouquinho o quadro. Como que é o seu nome? Eliomar. Não é o caso do Eliomar, viu? Não é o caso dele. Eu vou pegar ele como exemplo negativo, mas eu tenho certeza que não é o caso dele. É só para exemplo. Suponhamos que dentro desse quadro aqui, o irmão André investe nos 3, porém, os 2 entendem e começam a fluir nessa visão. Porém, o Eliomar, suponhamos que eu chamaria aqui de uma rua sem saída. Porque ele recebe, mas ele não se despertou para o seu potencial. Isso eu não posso dizer que é culpa do discipulador. E também não posso garantir que cada pessoa vai entender e vai cumprir esse potencial. Então, nós temos que garantir, dentro da visão do MDA, que mesmo que a pessoa não cumpra com o seu potencial, nós temos que assim, garantir e crer que um dia ela vai cumprir. Então, nós vamos continuar discipulando, mas não com a visão de transformá-lo num líder já imediato, porque para ele ser um líder, ele precisa ser fiel no pouco. E fiel no pouco, ele discipula 3. Então, nós temos isso lá em Barueri. Eu não estou pregando aqui números, tá? Eu estou dizendo o seguinte, estou usando isso como exemplo, mas em Barueri, se uma pessoa cuidar bem de 3 pessoas, um líder de célula cuidar bem de 3 pessoas, irmãos, isso é maravilhoso. Olha esse número no final. Eu não preciso que o irmão André cuide de 10, ou de 12, ou de 13. Aliás, se ele fizer isso, ele vai estar matando o potencial dele próprio, porque ele não vai se reproduzir nessas pessoas. A grande questão aqui é quem e quantos. Se eu tenho um potencial, mas eu pego um número grande demais de discípulos, eu não vou dar conta, eu vou diluir esse potencial. E no final das contas, eu não vou levantá-los para cumprir com o seu potencial. Então a gente precisa saber muito bem dimensionar isso. Agora, isso não tem um número fechado, por isso que nós não somos G12, nem G5, nem G3, porque isso é muito relativo. No caso de Jesus, foram 12. Ele tinha essa direção de Deus, e aquilo que cabia, e ele investiu nessas pessoas, e dos 12, 11 ele levantou com o seu potencial máximo. Agora, cada um vai entender e vai dimensionar isso de acordo com a sua realidade. Mas suponhamos que o André fez certinho, porém, o Eliomar tem algumas desculpas. Ah, não, aqui é Brasília, é meio complicado, trânsito, é muito longe, e eu chego em casa muito cansado, então não dá para investir em outras pessoas, já chegam os meus problemas, que nem mesmo o explorador não está dando conta nem de resolver os meus problemas, como que agora eu vou resolver o problema de outro e tá? 1.500 desculpas. Ah, o meu trabalho é muito estressante, as pessoas têm muitas desculpas. Suponhamos que ele... Não é o caso dele, viu? Mas nesse caso aqui, como simplesmente ator, ele seja essa pessoa, e ele não flui no seu potencial máximo. Aí significa que os 3 discípulos que ele teria ganho não foram ganhos. Então, os 3 irmãos aqui já cumpriram o seu papel, pode voltar para o lugar, por favor. Uma salva de palmas para eles. Então, vamos ver agora a progressão a partir desse quadro, onde apenas um discípulo se transformou numa rua sem saída. Põe um outro slide, por favor. Então, a primeira geração, 3 discípulos. A segunda, já não mais 9, 6. A terceira, já não mais 27, mas 18. A 10ª, 39.366. É um número bem expressivo. Agora volta, o próximo slide. Olha o próximo slide. Não, para frente. Isso. A diferença entre os 2 casos, 19.683 pessoas que deixaram de ser alcançadas, porque um só discípulo foi rua sem saída. Irmãos, não é forte isso? Quando a gente olha esses números e volta para a parábola dos talentos, aí a gente entende a ótica que Jesus estava mostrando aqui na parábola dos talentos. Como é sério, uma só pessoa que não cumpre esse potencial. Eu confesso, quando eu li a parábola dos talentos, antigamente eu pensava, puxa, mas por que está sendo tão rígido com essa pessoa? Ele não perdeu nada, ele só não ganhou. É mais ou menos figura dos cristãos que falam, olha, pastor, eu estou aqui faz 10 anos, eu nunca me desviei. Olha, e estou aqui no curso todo domingo, pegando a palavra, ouvindo a palavra, olha, eu sou um crente muito fiel, eu nunca me perdi. Mas e daí? Não perdeu, mas também não ganhou?
Percebe como é sério a questão da parábola? Mas a questão toda, o foco, irmãos, está em nós, como igreja, entendermos isso e olhar para cada pessoa. Irmãos, é incrível o potencial embutido na vida de cada um. Nós devemos ser apaixonados pelas pessoas, mas também pelo potencial embutido na vida delas. É incrível esse potencial. Quando a gente começa a despertar isso, irmãos, a gente fica apaixonado por esse mover. Eu confesso que durante muitos anos, deixa eu só liberar os irmãos aqui, vamos dar uma salva de palmas para eles. Obrigado, você é um discípulo muito frutífero, no nome de Jesus. Obrigado, querido. Eu confesso que antigamente, no início do nosso ministério, eu tinha lá 50 pessoas, que eram os nossos membros, 50, 60, variava, né? Entrava 5, saía 10, então ficava lá flutuando nesse número. Mas eu criei uma mentalidade distorcida, e eu falei, bom, eu prefiro ter qualidade do que ter quantidade. Eu trabalhei fortemente, Deus sabe que eu fui, assim, sincero nessa devoção, na direção errada, mas sincero. Olha, irmãos, eu pregava, eu investia, eu visitava, eu ia atrás, nunca saí desse número, mas eu me contentava. Falei, tem gente que quer ter quantidade, mas perde a qualidade. Eu prefiro ter. Irmãos, até que eu me choquei, eu percebi que eu não tinha nem qualidade nem quantidade. Porque a qualidade, de fato, inevitavelmente, ela gera quantidade. Inevitavelmente. Então, quando Deus mudou essa mentalidade, eu me lembro que, ainda nessa época, eu participava de reunião de pastores, né, café de pastores, conselho de pastores, não tenho nada contra. Hoje nós estamos muito mais envolvidos com pastores do que naquela época. Mas eu confesso que eu ia lá, irmãos, eu voltava para casa, às vezes, num certo sentido, consolado, porque eu via que tinha um monte de gente pior que eu. Mas voltava frustrado, porque o pastor se encontrava para conversar. E aí, como que está lá? Está difícil, complicadas. O pessoal muito ingrato. Investi na vida de fulano, mas saiu, foi lá para outra igreja. E não sei. É só frustração. Frustração, frustração. Mas por quê? Porque o nosso ministério, eu entendi isso, não é de fato pastorear simplesmente. O nosso ministério como líderes, na verdade, é transmitir essa unção, ensinar as pessoas a pastorear, ou seja, desenvolver o potencial máximo delas. Eu me lembro que nessa época de crise ainda, eu fui fazer uma visita para uma pessoa, era muito amigo do meu pai. Nasci na igreja presbiteriana, e meu pai foi líder na igreja presbiteriana durante muitos anos. Ele já faleceu com 89 anos. Ele tinha um outro pastor amigo dele, e esse pastor também tinha falecido, e tinha uma filha, que tinha um filho que estava internado. Eu falei, se meu pai tivesse aqui, ele ia visitar, então deixa eu visitar. Lá o netinho do pastor fulano de tal, que estava internado. Fui lá, e essa moça contemporânea, e fazia tempo que nós não nos víamos. E aí, o que está fazendo da vida? Ela me perguntou, o que você que está fazendo? Eu sou pastor. Ela, você é pastor? Quanto tempo? Eu falei, acho que fazia 11 anos. E você está aguentando? Eu falei, como assim? Ela, porque meu pai dizia uma coisa, que a igreja é maravilhosa, o que estraga são os crentes. Eu ouvi essa frase dela e eu entendi muito bem, porque muitas vezes eu não falei isso, mas eu pensava, puxa vida, pessoas que se desviavam, aí ingrato, foi embora. Mas o dia, irmãos, que eu aprendi a não só me apaixonar pelas pessoas, mas me apaixonar pelo potencial que há na vida das pessoas, isso nos dá uma gana, uma perseverança. A perseverança que fez Jesus, irmãos, que fez Jesus correr atrás de Pedro, quando Pedro negou, quando Pedro virou as costas. Jesus amava Pedro, sim, mas ele também disse, Pedro, tem uma multidão de ovelhas te esperando. Eu te levantei como grande pastor, pastorei as minhas ovelhas. Você me ama? Pastorei as minhas ovelhas. Essa gana toma conta do nosso coração. E aí nós começamos a ver os resultados. Eu quero dar aqui alguns exemplos para os irmãos. Alguns anos atrás eu fui fazer supervisão não, eu fui buscar a minha filha, ela tinha 15 anos. Hoje ela está 16 para 17. Ela estava liderando uma célula de jovens, e eu fui buscá-la. E terminou a célula, ela falou, pai, dá para dar carona para essa moça aqui? Eu falei, claro, a moça entrou no meu carro, me deu o endereço, eu estava levando em casa. E aí eu estava com a minha esposa na frente e nós ouvimos a menina atrás. Tinha 15 anos, Jéssica, o nome dela. Ela atendeu o telefone falando assim, mano,
Você precisa saber. Hoje eu fui para uma célula, mó barato, um negócio muito louco. Eu ouvi na conversa, né? É a primeira vez que ela tinha ido na célula. E tem mais, eu fui lá e eu entreguei a minha vida para Jesus. Você precisa ver, é um negócio muito legal, você precisa participar disso. Depois eu descobri que ela estava falando com a irmã. Aí a minha filha começou a investir na vida dessa menina, 15 anos. O histórico dela, irmãos, terrível, terrível. A mãe entrou numa vida muito torta, acabou com o seu casamento, entrou numa vida de homossexualismo. Ela pegou as filhas e mandou para a casa da tia. A tia se divorciou e começou a criar essas meninas, 3 meninas. Essa menina mais nova, uma carência incrível. E a Márcia, minha esposa, ensinando a Ana Luísa, mesmo como menina, com 15 anos, a ter esse coração, enxergá-la pelo potencial, enxergá-la como filha. E a Ana Luísa começou a investir na vida dessa menina. E ela começou a frequentar muito a nossa casa. Ela tinha uma carência. Ela fazia de tudo para aparecer. Para você ter uma ideia, até morder a Márcia, ela já mordeu, a minha esposa. Assim, de chegar lá e ir lá dar aquela mordida, a Márcia falou, puxa, o que é isso? Mas percebendo aquela carência dela, mas investiu na vida dessa menina. O tempo se passou, essa menina foi sendo curada, levantada como líder, e não faz muito tempo isso, hoje ela tem 18 anos. A Jéssica, 17 e 18 anos. Então se converteram, as 3 irmãs dela, a tia dela se converteu, a avó dela se converteu, o namorado da irmã se converteu através do testemunho dela, os pais do namorado da irmã, os avós do namorado, ou seja, hoje nós temos uma multidão que chegou na igreja através dessa menina. Hoje ela é supervisora de setor, ela deve ter pelo menos umas 6 ou 7 células debaixo dela. A tia dela também é líder de célula, esses dias eu fui supervisionar, ela tem 4 células na casa, assim, pegando as pessoas lá do lixo, irmãos, cada testemunho incrível. O namorado da irmã, que era namorado da irmã, hoje tem uma vida alinhada, lidera umas 3 ou 4 células que se multiplicaram através do testemunho dele. O avô, há uns 20 dias atrás, eu fui fazer supervisão numa célula, cheguei lá, era o avô do namorado da irmã, que estava lá liderando a célula, aquele monte de gente, contando os testemunhos, uma pessoa que saiu lá do lixo também, ou seja, não tem fim o que Deus pode fazer através de uma pessoa restaurada. Não tem fim. Aí eu olho tudo isso, e aí as pessoas, eu vou nessas células, as pessoas, assim, por muita honra e por muito carinho, querem jogar tapete vermelho, falar, pastor, o senhor é uma bênção, se não fosse o senhor, seu ministério, eu olho tudo isso e falo, Deus, o senhor sabe que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo. A única coisa que eu faço é investir o meu coração e a minha vida nas pessoas que Deus me deu. O que eu tenho a ver diretamente com aquele que se converteu lá do outro lado? Tem a ver nessa sequência que nós estamos falando, mas quando cada um, quem foi a pessoa que foi lá ganhar, que foi investir, que foi cuidar? Não fui eu. Aí eu vejo de fato a igreja crescendo, aparecendo como um testemunho na sociedade. Eu só posso fazer uma coisa, glorificar o Senhor Jesus, por estar vivendo nesse tempo, estar debaixo desta unção. A unção que Jesus derramou lá sobre a vida dos discípulos, mas no meio do caminho a igreja perdeu esse foco e virou uma igreja concentrada em paredes. E os pastores, eu estava vendo uma pesquisa de profissões, as profissões mais estressantes. Pastor é uma das principais. Pessoas estressadas, quantos pastores perdendo a família, perdendo a saúde, e os filhos, eu nasci num lar evangélico, irmãos, eu vi isso muitas vezes, os filhos alegam esse fracasso à igreja. A igreja tirou meu pai. E assim começa a manchar e até difamar a igreja do Senhor Jesus. Mas não é isso, a igreja não é isso. Jesus deixou muito claro em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é obra de Cristo. Nós somos apenas auxiliares, irmãos, e o maior privilégio que existe é nós estarmos envolvidos na igreja, nós estarmos envolvidos na maior obra de todos os tempos, a maior autoridade constituída na terra, é a autoridade que Jesus delegou à igreja. Estar envolvido com isso não pode ser estressante, não pode ser triste, não pode ser um peso.
Se de fato isso está acontecendo, é porque nós não estamos fazendo de fato aquilo que Jesus nos mandou fazer. Jesus também já deixa claro: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu não estou dizendo que não dá trabalho e muito trabalho. E muito trabalho. Nós estamos envolvidos, mas é um trabalho tão bem sucedido. Irmãos, não tem preço você ver uma pessoa saindo do lixo e se levantando no seu potencial máximo. Presta atenção nisso. Olha como nós estamos debaixo de promessas incríveis, que muitas vezes como igreja nós não usufruímos. Atos 16, 31, a palavra de Deus diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, Jesus está trazendo uma promessa e garantindo que uma pessoa que crê de fato nele, tem um potencial nela mínimo de ganhar sua casa. O que isso significa, irmãos? Para a glória do Senhor Jesus, e apesar de nós temos visto isso lá em Barueri, porque a nossa igreja, talvez até uma vocação que Deus nos deu, nós atraímos muitos jovens. Mas antigamente, como eu nasci num lar evangélico, os jovens era aquela turma do fundão que dava trabalho para o pastor, aquela turma que não estava nem um pouco interessado na palavra, estava lá por causa das amizades ou porque o pai obrigou que estivesse. Eram pessoas que passavam o melhor do seu tempo, do seu potencial, no buraco, no pecado. Quando não se desviavam e voltavam depois para a igreja, cheio de problemas, cheio de amargura, cheio de traumas, com um casamento destruído, ou no mínimo com um casamento muito mal realizado, muito mal estabelecido. Era essa figura, pelo menos no meu campo de visão na época. Eu tinha uma gana, eu falei: Deus, não é possível, não é possível. Há um potencial embutido no coração desses jovens. E nós começamos a investir muito nisso. Começamos a investir. Uma das pessoas que Deus nos deu a graça de investir, quando nós iniciamos na visão do MDA, eu tinha esse foco: nós precisamos inserir os jovens. Mas os jovens estavam um pouco à parte de tudo isso, porque eles não gostavam de uma célula, um negócio meio quadradinho, meio chato. Os pais chegavam para mim e falavam: pastor, tem que fazer um negócio aí para agitar os jovens, uma balada, porque eles estão querendo o mundo está traindo, então precisa fazer alguma coisa. Eu ficava em pânico, apavorado: o que eu vou fazer para manter os jovens na igreja? Então tinha que assobiar, chupar cana, pular e fazer de tudo só para mantê-los. Mas não é essa a nossa vocação. Há um potencial embutido neles. Eu trouxe um dos meninos lá, dos jovens, para investir na vida dele. Comecei a gastar tempo e investir. Levantei ele como líder de célula. Eu me lembro que uma vez eu fui supervisionar a célula dele, a célula muito legal, muito joia, tudo redondinho, aparentemente tudo certinho. Era 6 horas da tarde, no sábado. Eu dei uma passada, olhei a célula e saí, fui fazer um discipulado numa pizzaria com um casal de discípulos, eu e a minha esposa e esse casal. Quando deu mais ou menos umas 7 horas, eu vi esse menino, o nome dele Bruno, entrando na pizzaria. E eu olhei, ele estava acompanhado de vários rapazes, mas não era nenhum da célula, eram da igreja. A turminha que ainda não estava envolvida nesse mover, e ele com esses meninos, lá dando risada e tá, muito saudável, nenhum pecado, nada errado. Mas eu tinha um foco nele. Eu falei: esse cara, Deus quer levantá-lo com um grande potencial. Aí eu marquei o discipulado com ele e chamei. Eu tinha essa liberdade com ele, falei: querido, eu fui na sua célula, parabéns, a célula muito legal. Você deve ter acabado a célula umas 6 horas, por aí. Eu imagino que 6 horas você foi despedir de todo mundo, os membros da sua célula, tipo assim: acabei a minha obrigação, que o pastor me mandou fazer, então cada um para sua casa, e agora eu vou para o meu lazer. Ligou para os seus amigos da igreja, e vão para a pizzaria, porque os amigos tinham condição financeira e também foram para a pizzaria. Eu falei isso para ele, eu falei: olha, você fez isso. Só que se você quer despertar o seu potencial, você tem que gastar o seu tempo investindo nas pessoas certas. Ele falou: mas como assim? Eu falei: não tinha um da sua célula, não tinha um discípulo seu. As pessoas que você está lá trabalhando, você não trouxe elas para esse momento. Ele foi, entendeu e inclinou o coração para isso. Falou: tá bom, então eu vou fazer. E eu não, passou, acho que uma semana, 2 semanas, eu estava no supermercado, sábado à noite, fazendo compra com a minha esposa. Eu vejo esse menino entrando no supermercado. E não foi, com certeza ele não sabia que eu estava lá. Eu o vi e cumprimentei. Quando eu olhei, ele com um sorriso aqui e vários outros meninos, mas todos da célula dele no supermercado. E por que eles estavam lá? Porque a moçadinha era dura, não trabalhavam. Eles não tinham condição de ir para uma pizzaria.
Ele tinha, mas não dava para ele pagar para todo mundo. Então o que ele fez? Fez uma vaquinha lá que dava para comprar pão, mortadela, um refrigerante de terceira, mas ele ia gastar tempo investindo na vida desses meninos. Ele inclinou o coração para isso. Ele começou a investir. Os anos se passaram. Hoje, no último culto de jovens lá, ele é o líder dos jovens, agora ele está indo comigo para o Japão, mas no último culto de jovens lá, nós tínhamos 1.500 jovens apaixonados por Jesus lá. Invista em um e você vai ganhar multidões. Então, queridos, esse é o foco, não é nada complicado, não é nada escondido. Está claro na Bíblia. A questão é que nós precisamos inclinar o coração para esse princípio. Eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo na Bíblia. Por favor, abra comigo em Esther, capítulo 4. Quero mostrar aqui um exemplo na Bíblia de uma rua sem saída. Uma rua sem saída, que é uma vida sem propósito, mas que foi inspirada para o seu potencial e se transformar numa avenida, porque esse deve ser o nosso foco, transformar ruas sem saídas em avenida. Então aqui, queridos, nós conhecemos, eu creio que todos os irmãos conhecem a história de Esther. Esther capítulo 4, nos conta a história dessa mulher judia, órfã, era cuidada pelo seu primo, e um dia, no reinado onde eles estavam cativos, estavam exilados, abriu uma vaga de rainha. A rainha Vasti foi destronada, o rei Assuero abriu um concurso e uma nova rainha ser escolhida. E Mordecai, sabendo da beleza, do potencial de Esther, falou: Esther, é a sua oportunidade, vai lá, você não tem nada a perder. E ela foi, participou do concurso, foram as eliminatórias e tudo mais. No frigir dos ovos, essa moça foi coroada, escolhida pelo rei como rainha. Ela falou: meu primo tinha razão. E ela estava lá, desfrutando dos benefícios de ser uma rainha naquele tempo. Eu fico imaginando para uma mulher pobre, órfã como Esther, aquilo era o paraíso. Ela falou: agora encontrei. É mais ou menos como figura, eu uso isso como figura das pessoas que estavam lá no mundo, sendo escravizadas pelo diabo, e elas receberam Jesus, e cheias do primeiro amor, falam: agora encontrei o lugar, encontrei a igreja, esse pastor é demais, essa igreja é demais, os meus amigos, e a pessoa fica lá no auge e tudo mais, está tudo certo, e desfrutando de tudo isso, e às vezes a gente se contenta com isso, e é o que Esther estava muito contente com isso. Aí, chegou uma notícia para ela: o seu primo está lá no portão, vestido de saco, e com cinzas na cabeça. E ela mandou saber o que está acontecendo, e mandou roupas para ele, manda vesti-lo, não é possível que ele esteja dessa forma. E ela, com compaixão dele. Aí Mordecai vai, e aqui no versículo, vamos ler aqui, capítulo 4, a partir do verso 5, de 5 a 9, a princípio. Diz assim: então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que lhes dera para servir, e lhes ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus, tendo também lhe dado o traslado de decreto descrito que suplicara em Susã para destruir, para que maltratasse a Esther e fizesse saber. Aliás, vamos parar aqui. Versículo 9. Tornou, pois, Artaque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Ou seja, o que você está fazendo, Mordecai? Ele falou: olha, há uma sentença de morte sobre todo o povo judeu. Fez saber a Esther. Qual foi a resposta da Esther? Os versículos seguintes, nós vamos ver, versículo 10 a 12. Então respondeu Esther a Ataque e mandou lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Ou seja, Esther está dizendo: Mordecai, puxa, eu estou muito chateado. O diabo está matando, roubando e destruindo, notícia toda hora de pessoas morrendo, às vezes até pessoas chegadas, mas o mundo jaz no maligno, o que eu posso fazer? Glória a Deus que eu sou salvo. Glória a Deus.
Eu lembro de uma época na igreja que eu frequentava, e um pregador de fora, a primeira coisa que ele pergunta: quantos têm certeza da salvação? Então a gente levantava a mão assim, aquela satisfação. Os outros estão perdidos, mas nós estamos indo para o céu. Tinha até uma musiquinha que eu cresci cantando, né? Caminhando vou para Canaã. Aí tem uma parte: se o teu irmão não vai, se você não vai, não impeça a mim. Ou seja, se lixe, se você não vai, eu estou indo. Ok, maravilha. Você salva um dia, você não é, problema seu. É mais ou menos o que Esther está dizendo aqui. Paciência. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Quando ela mandou essa resposta para Mordecai, irmãos, aqui está um segredo. Deve ser o segredo do nosso ministério, obstinação. Mordecai foi aqui esse grande líder que causou uma crise no coração de Esther. A nossa igreja, a nossa liderança como célula, o nosso discipulado, nós temos que causar uma santa crise no coração dos nossos discípulos. E Mordecai foi eficiente nisso, ele causou uma crise no coração de Esther, porque ele disse o seguinte, versículo 13: então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estar na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Aí ele diz que presta atenção nessas palavras: quem sabe se por uma conjuntura como esta é que fostes elevado à posição de rainha? Eu penso que quando Esther ouviu essas palavras, talvez ela tenha passado por um tempo de reflexão e tenha pensado: puxa, peraí, por que eu fui escolhida como rainha? Será que é só por causa da minha beleza? Por causa do meu corpo? Será que não tem um propósito maior para essa terra? Será que não tem algo mais nobre para o qual eu fui chamado para fazer? Isso talvez tenha causado uma crise no coração dela. E essa crise nós devemos causar no coração das pessoas que Deus nos deu. Para que você existe? O potencial que é na sua vida. Então, o discipulado, irmãos, ele deve ser sim para confissão de pecados. O discipulado deve ser para nós demonstrarmos amor, carinho, cuidarmos das pessoas, cobrirmos, intercedermos, tudo isso. Mas isso tem que se desembocar nessa crise. Nessa crise. E aqui Mordecai foi muito eficiente, porque nós vemos os versículos seguintes, aqui. Versículo 16. Esther mandou essa resposta para ele: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Não comais, nem bebais, por 3 dias, nem noite, nem dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. O que Esther está? Ela encarou aqui a seriedade do propósito, mas também ela encarou a oportunidade que Deus tinha dado. Porque Mordecai falou: Esther, tudo bem, se você não quer, mas que Deus vai levantar outra pessoa para cumprir esse propósito, Ele vai. Ele vai. Irmãos, se eu falo agora como igreja local, eu não quero. Eu quero que Deus levante muitas igrejas, mas não para fazer aquilo que eu tinha que fazer, não fiz. Eu estou vivendo nesse tempo e eu quero cumprir com esse chamado. E a minha igreja, cada pessoa que Deus me deu, que tem essa crise para cumprir com esse chamado. Mas Esther encarou a seriedade, entrou em jejum e oração. Porque cumprir o nosso propósito, irmãos, não é fácil. Mas Esther entendeu isso, que ela até, o preço talvez fosse a sua própria vida. Mas o que está embutido nessa frase dela é o seguinte: eu entendi o meu propósito. Então é o seguinte, eu declaro, não vale a pena viver se não for para cumprir o chamado que Deus me deu. Porque não é viver de fato. É só existir se nós não cumprirmos o nosso propósito, o nosso chamado. E ela falou: qual que é o preço? É a minha vida? Eu entendi, eu pago. Eu pago. Se for para morrer, mas eu vou morrer fazendo aquilo que eu nasci para fazer. E nós conhecemos o restante da história. Que Deus exaltou Esther. Eu creio, irmãos, que isso é figura da igreja. Isso é figura do discipulado. Isso é figura desse chamado. Nós levantarmos no nosso meio
as Estéres, os Mordecais, os líderes, os homens com esse fogo, com esse chamado. Nós vamos ver uma multidão de pessoas adentrando a igreja. Agora nós vamos encaixar essas pessoas onde? Nessa estrutura de células. Célula que tem esse DNA, como nós fizemos aqui no exemplo, foi só um encaixe. Mas esse deve ser o trabalho. O meu foco, por exemplo, se eu sou pastor ou líder, no caso eu usei o André aqui como líder de célula, mas eu estou por trás dele, talvez como pastor, como discipulador, estou trabalhando para ajudá-lo a encaixar e despertar o potencial de cada um. Então eu desperto o potencial dele, ajudando a despertar o potencial de cada um dos seus discípulos. E Jesus disse isso para os discípulos, parecia até uma utopia, talvez na mente deles. A mente deles, quando Jesus disse lá em João 14, vocês vão se levantar e vocês vão fazer as obras que eu faço. Eles já devem ter ficado animados. Puxa, fazer as obras de Jesus é o máximo. Mas Jesus falou, isso não é o máximo. Vocês vão fazer obras que eu faço e ainda obras maiores do que essas. Porque eu vou para o meu Pai. Eu vou e que vocês vão ficar. Ou seja, agora é o tempo de vocês, Jesus disse para os discípulos. Não é o meu tempo. Eu cumpri com a minha tarefa. João 17, Jesus diz, eu cuidei, eu guardei e nenhum se perdeu. Eu cumpri com a tarefa que Deus me deu. Agora é a sua hora. Cada um cumprindo com o seu potencial. Na sua geração, está multiplicando o potencial de Jesus. Só que agora, irmãos, uma notícia para você. Não é mais o tempo de Pedro. Não é mais o tempo de Filipe. Não é mais o tempo de Paulo. Mas é o nosso tempo. É o nosso tempo. Eu creio que o cenário está preparado para nós. Até a densidade das trevas. A gente vê o pecado, a situação toda. Não se assuste com isso, porque a Bíblia diz o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o cenário está preparado. Pensa comigo, irmãos. 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões. Para quem tem esse foco, vai fazer assim: uau, é a nossa hora, chegou a nossa vez. Nós estamos nesse momento lá na igreja de Barueri, um momento, assim, para mim, muito empolgante. Muitos desafios nós temos, muitos, enormes desafios. Mas Deus nos deu a graça de levantar um grupo de pastores, de discípulos tão focados. Amanhã eu quero contar um pouquinho dessa história. E levantei desses líderes hoje, que já assumiu de fato a igreja como pastor principal. E nós estamos indo para o Japão. Eu vou agora para os Estados Unidos, depois nós vamos para o Japão com uma equipe de jovens. Irmãos, Deus tem nos dado muitos jovens, mas se você perguntar para eles lá qual que é a sua paixão, o seu foco, o que você sonha com o futuro? Ah, eu quero ganhar nações. Então, Deus me falou, vai na frente. Eu estou indo para o Japão, lá para ajudar na implantação de uma igreja, junto com uma equipe, mas um propósito embutido por trás desse é criar uma experiência internacional, porque eu creio que essa visão de ganhar multidões e cuidar muito bem de pessoas não é uma visão para o Brasil, é uma visão do reino de Deus que cabe em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo. Eu creio nisso. Então nós estamos indo lá para implantar, criar essa experiência, esse know-how no Japão, e depois nós vamos montar uma base e vamos levar os jovens do Brasil, que já estão sendo bem-sucedidos, e nós vamos treinar esses jovens, e nós vamos alcançar todas as nações da terra. Eu creio nisso, eu vou gastar a minha vida para isso. Eu não vou em todas as nações, mas eu quero despertar o potencial, porque os jovens, hoje nós estamos vivendo com a história da globalização, isso tem a ver com a mão de Deus. Hoje as pessoas não olham mais para o mundinho aqui, estão conectadas com o mundo, pensando globalmente. Para que isso? Para que isso? Qual a aplicação disso? A facilidade que os nossos jovens têm com idiomas, com culturas. Irmãos, nós vamos levantar esses líderes que vão pastorear nações, eu creio, eu creio. Então tudo isso está embutido dentro da nossa igreja. Esse potencial todo pode ser uma igreja com 50 pessoas. Irmãos, não pense, às vezes eu ministro pastores e falo, mas uma igreja ainda bem pequenininha, 50. Eu falo, irmão, se fosse 10. Mas se você trabalhar e despertar o potencial desses 10, espera, você vai ver uma grande multidão. Então já enxerga esses 10 como uma grande multidão. Não enxerga como uma igreja fraquinha, pequenininha, não. Enxerga como uma grande, poderosa igreja, no nome de Jesus. Porque esses são os princípios. Como eu comecei aqui dizendo, você quer alcançar sucesso? Descubra os princípios e aplique os princípios que te levam para o sucesso. Jesus fez isso. O princípio, cuidou de alguns e ganhou multidões. No nome de Jesus. Amém, queridos? Eu acho que está no horário aqui, né?
10 horas. Aí, meia-noite, fica o pregador acabado, né? Não é o culto. Amém. Queridos, vamos ficar em pé. Eu queria deixar um pouco para amanhã, mas eu queria orar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui são pastores, já pastores ordenados, que estão aqui? Amém. Levanta bem alta a mão para eu poder identificar. Amém. Nós temos alguns pastores. Queridos, eu sinto isso de Deus. Se o pastor Ricardo me der essa liberdade, eu queria chamar esses pastores aqui. Se vocês quiserem, óbvio, eu quero orar. Eu quero orar. Porque, irmãos, há um potencial nas mãos de vocês. Há um potencial. Eu sei que Deus está levantando nesses dias esses líderes poderosos, esses homens visionários. E vocês viram aqui pela palavra que isso não está baseado no talento. Não está baseado no talento. Não está baseado no carisma. É interessante, eu tenho visto isso hoje, os pastores que Deus tem levantado, que têm feito uma obra poderosa, se a gente tirá-los do púlpito, tirá-los do contexto da igreja, encontrar com ele na rua, você não dá nada. Se você conversar 5 minutos assim, tentando olhar algum potencial, algum carisma, você não dá nada. Você não dá nada. Mas são pessoas que não estão baseadas no carisma pessoal, mas baseados no princípio. No princípio. Não que nós não possamos ter talentos e carisma, nós devemos sempre nos aperfeiçoar nisso. Isso é nobre diante de Deus. Mas não é isso que garante o sucesso. Não é isso que garante o sucesso. O sucesso está nesse princípio. Eu tenho certeza que Deus tem colocado esses pais de multidões debaixo do ministério de vocês. E Deus vai levantar. Irmãos, o diabo está apavorado. O que nós estamos falando aqui apavora o inferno. O diabo está apavorado, porque não estamos falando aqui de... Isso não é falácia, não. Isso é realidade. Isso é realidade. Eu fui muito desafiado há 11 anos atrás, quando eu fui para Santarém. E uma das coisas que Deus fez naquele lugar, na minha vida, a primeira coisa que Deus fez, foi desmontar. Foi me desmontar. Eu me lembro que eu estava pastoreando lá em São Paulo, né, com esses sonhos, esses projetos. Fui lá para Santarém, lugar simples. Lugar simples. As pessoas simples. Hoje, na conferência do MDA, até muito mais sofisticado, porque naquela época, a primeira conferência do MDA que eu fui, talvez tinha 70, 80 pastores só. E os preletores eram os que saíram lá dos ribeirinhos. Os caras que falavam muitas vezes, nós fumo. Mas quando aqueles homens mostravam fruto, irmãos, eu caí como com a boca no pó. Eu me lembro que eu fui, quarta-feira, fazer supervisão numa célula. E achando, bom, a célula deve ser um negócio assim, tá? E fui. Cheguei numa rua de terra, como a maioria das ruas lá naquela época eram. Uma casa muito simples, uma cerca de madeira, uma varanda de cimento grosso, grupo de pessoas ali reunido e uma irmã muito simples liderando aquela célula. Eu estava com alguns pastores de São Paulo, nós saímos do carro, pisamos naquele chão, levantamos os olhos e olhamos para aquela célula, bem antes de entrar lá. Irmãos, uma unção tomou o nosso coração e nós todos começamos a chorar ali na rua. Choramos. Mas não é porque tinha algo assim magnífico e extraordinário, mas tinha a vida. Onde há o corpo manifesto, onde o corpo de Cristo é ativado, o cabeça se manifesta. E as coisas que acontecem são responsabilidade dele, do cabeça. E ali eu entendi, não era um esquema, não. Mas tinha vida, simplicidade. Nós caímos de choro ali. Aí depois os irmãos, a líder da célula falou: pastor, você quer falar alguma coisa? Eu falei: olha, sinceramente eu estou aqui, eu não me sinto, e Deus sabia que era sinceridade mesmo. Eu me sentia capaz nem de ser líder em treinamento daquela irmã. Eu tinha que começar lá do menos 10, não é nem do 0. Mas eu falei para eles: vocês não têm ideia do potencial que está embutido aqui.
E na época eles tinham acho que 20 mil pessoas, hoje estão lá com 70 mil discípulos, mais de 7 mil células. Eu tenho bebido naquela fonte. Um dia eu fui para frente assim como você está aqui hoje, mas com esse coração, eu falei, Deus, eu quero isso na minha vida, eu quero. Algo tomou conta do meu coração, não a técnica em si, porque um dos segredos desses princípios, irmãos, não é pegar simplesmente de uma apostila, de um livro ou de um DVD e espalhar para a igreja. Primeiro, isso aqui precisa entrar, fazer parte da minha vida, mudar as estruturas aqui internas. Depois eu tiro daqui, e aí eu vou atingir o coração das pessoas. Se eu tirar daqui, eu vou atingir o intelecto. As pessoas vão até se tornar expert também. Ah, já sei, fiz o curso lá e tá, de líder de célula, curso de discipulado, eu já sei e tá. Não vai funcionar. Agora, quando nós tiramos daqui, ainda que a gente erre muito, porque eu errei muito nesse processo de muitos detalhes, eu errei muitas vezes, talvez mais até do que acertei. Mas meu coração foi atingido, eu fiquei apaixonado. Então eu tiro daqui, eu comecei a inserir no coração das pessoas. E aí um grande mover está acontecendo lá, para a glória do Senhor Jesus. Mas eu sei que Deus vai fazer, e já está fazendo isso no ministério de cada um aqui. Então eu queria convidar a igreja a levantar as mãos aqui, depois eu quero orar pelos líderes também, mas vamos orar agora por esses pastores, homens e mulheres que têm se consagrado para esse propósito. Vamos interceder por eles agora. Pai, eu quero, ó Deus, te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor me dá, Senhor, de fazer parte, ó Deus, deste mover, ó Deus, que o Senhor tem levantado sobre a terra. Obrigado, Senhor, por esses pastores, ó Deus, que estão, Senhor, numa função, ó Deus, tão importante, e que muitas vezes, Senhor, são até atacados, ó Pai, atacados, Senhor, pelo diabo, Senhor, às vezes até pelas próprias ovelhas, Senhor. Ó Deus, mas eu sei que o Senhor tem um chamado poderoso, Senhor, na vida de cada um. Por isso eu quero declarar, Senhor, esta unção, este manto de unção, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Senhor, porque o Senhor tem depositado nas mãos deles, ó Pai, um talento, Senhor, um potencial incrível, Pai. Senhor, eu quero declarar, Senhor, que esse potencial, Senhor, será multiplicado, Senhor. Ó Deus, da forma simples, Pai. Ó Deus, mas esse potencial será multiplicado, Senhor, e o teu reino vai ser edificado, Senhor, nesta região, Senhor, e no mundo através da vida dos teus filhos. Senhor, eu estou enxergando aqui, Senhor, igrejas poderosas, grandes igrejas, Pai, que vão escrever essa história, que vão tocar nessa geração, Senhor, que vão levantar, ó Pai, Senhor, um povo apaixonado, Senhor, ó Deus, um povo como Hebreus diz, dos quais o mundo não é digno, Senhor, homens ousados, Pai, ó Senhor, uma geração apaixonada, Senhor, apaixonada por Ti, apaixonada por vidas, apaixonada pelo Teu reino, apaixonada pela igreja, Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós já enxergamos isso, Pai. Eu declaro, Senhor, esta unção, este mover, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, Pai, no nome de Jesus, Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, graciosamente, Senhor, dado, Senhor, ó Deus, para nós, Pai, ainda que nós estamos, Senhor, tão no comecinho, Senhor, mas eu quero, ó Deus, que, Senhor, essa unção venha sobre a vida dos Teus filhos, para que eles possam ir muito mais longe, Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos, Senhor, nós os guardamos, ó Pai, Senhor, debaixo desta bênção, Senhor, que eles tenham, ó Deus, Senhor, a unção de Mordecai, Senhor, eu quero declarar sobre a vida deles, Pai, ainda, Senhor, ó Deus, que seja com jejum e oração, Senhor, como foi com Mordecai, mas que eles tenham essa graça, Senhor, de despertar o potencial, Senhor, ó Deus, dos homens e mulheres, Pai, assim como aconteceu com Esther, Senhor, e uma grande revolução, Senhor, venha sobre essas cidades, nós declaramos isso, Pai, no nome de Jesus, Senhor, para a Tua glória. Glória, Pai, amém, Jesus, amém. Aplauda, queridos, a Jesus pela vida desses irmãos tão queridos, desses pastores amados, em nome de Jesus, nome de Jesus, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, queridos. Agora eu quero deixar aqui esse espaço. Se você sentiu aqui desafiado e você está disposta a fazer como Esther, dizer o que precisa fazer? Eu vou inclinar meu coração, eu vou fazer. Eu não vou ser uma rua sem saída. E eu vou levantar o meu próprio potencial e o potencial das pessoas à minha volta. Eu quero te convidar a vir aqui na frente também. Quero que você venha aqui e fale, olha, eis-me aqui.
eu vou inclinar meu coração e um grande mover vai vir sobre a terra. No nome de Jesus, eu faço parte dessa história. Mas já vá orando, vai colocando o seu coração diante do Senhor. Nome de Jesus. Querido, eu quero que você saiba disso. Isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, mas há uma unção de Deus. Há uma unção de Deus. Eu quero que você escreva isso. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar, um grande mover virá através da sua vida, no nome de Jesus. Grandes e poderosos líderes, grandes e poderosos missionários, pastores de multidões, Deus está levantando aqui. Não se enxergue mais como alguém insignificante, como alguém problemático, mas se coloque debaixo dessa unção para ser trabalhado, para ser despertado, para esse grande potencial. Jesus diz lá em João 15, não escolhestes vós a mim, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E Jesus também completa dizendo, eu digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ou seja, querido, não há realização fora deste propósito, no nome de Jesus. Então se coloca diante do Senhor, levanta as suas mãos agora, começa a clamar agora, como Esther fez, como Esther orou, clama agora, fala, Senhor, cumpre em mim o teu propósito, cumpre em mim a tua vontade, cumpre em mim os teus sonhos, Senhor, no nome de Jesus, Pai, aleluia, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo tão maravilhoso, obrigado, Senhor, por esta igreja poderosa que o Senhor está levantando, Senhor. Oh Deus, eu quero abençoar, Senhor, oh Deus, esses líderes poderosos, Pai, que o Senhor está levantando, Senhor, oh Deus, nesta cidade, Pai, mas eu sei, oh Deus, que esse mover é tão grande, Senhor, oh Deus, que não caberá, Senhor, oh Deus, num só prédio, nem numa só cidade, nem num só país, Senhor. Chegou a hora, Pai, do teu reino, Senhor, se expandir, do teu evangelho, Senhor, ser pregado como testemunho a todas as nações, Pai. Por isso eu declaro este mover, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, cada um se despertando, Senhor, no seu potencial máximo. Senhor, desenrosca os pés, Senhor, desenrosca, Senhor, ó Deus, Senhor, das coisas tão pequenas, Pai, das distrações, ó Deus, tão pequenas, Pai, que atrasam, Senhor, esse processo. Desenrosca, Senhor, ó Deus, tira, Senhor, as mágoas, ó Pai, Senhor, os pesos, Senhor, ó Deus, como está lá, Senhor, na tua palavra, em Hebreus, Senhor, capítulo 12, Pai, que diz, Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Senhor, desembaraçando-se dos pecados, ó Pai, do peso e correndo a carreira que está proposta. Eu declaro essa unção, Pai, unção, ó Deus, de pés velozes, Senhor, correndo, Senhor, na direção da carreira proposta, Pai, no nome de Jesus eu declaro, vem com essa unção. Receba, querido, receba sobre a tua vida esse despertar, no nome de Jesus. Receba este mover no teu coração, no nome de Jesus. Eu declaro essa unção, eu declaro este mover. Oh Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Pai. Oh Deus, nós já podemos ver, Senhor, o inferno, Senhor, se rendendo ao mover do teu Espírito, através dos teus filhos que cumprem o teu propósito. Oh Senhor, no nome de Jesus nós declaramos, Pai, para a tua glória. Seja louvado, Senhor, seja engrandecido, Pai, e que venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, no nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Pai, glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, obrigado, glorifica a Deus, querido, glorifica a Deus, no nome de Jesus. Pai de multidões, declara isso, sai daqui agora, levanta sua mão. Falei, declare isso. Eu serei Pai de multidões. Eu estarei em muitas gerações. Amém. Sente no seu lugar, por favor. Não vá embora. A hora que eu falar vá embora, você vai sair correndo para dormir, para estar aqui amanhã cedo. Mas você não vai embora agora não. Gente, deixa eu encerrar em 2 minutos.
Deixa eu encerrar com 2 minutos. Uma notícia, não deixa de ser triste. A gente orou ontem pelo pastor Sóstenes e ele faleceu agora há pouco. Mas a gente vai orar pela família para que haja consolo, mas ele está com o Senhor Jesus. Amém? Eu não quero ninguém chorando no dia da minha morte. Se eu morrer, né? Porque provavelmente eu vou subir no arrebatamento. Mas se eu morrer, pode ficar feliz da vida que eu vou estar com Jesus no céu. Se eu tiver feito besteira, você ora para eu ressuscitar. Mas se eu tiver na bênção, não ora não. Se eu voltar, eu te pego. Tá? Você deixa eu em paz lá no céu. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pastor Gumer, você me perdoa, mas eu não dou conta, né? Eu sou pregador também. Pastor Gumer falou, tremenda essa palavra. Eu vou fazer você assinar um documento, você deixar eu pregar ela. Mas eu vou falar que é do pastor Gumer. Tremenda, tremenda. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Tremenda. Meu Deus, tremenda, tremenda, tremenda. Glória a Deus, eu fui muito abençoado. Meu Deus, sangue de Jesus, uma rua sem saída. Pelo amor de Deus, você vai pegar aqui na igreja, irmão. Rua sem saída, pelo amor de Deus, matar 20 mil pessoas. Olha para a pessoa, se ela fala assim, se você é uma rua sem saída, você vai matar 20 mil pessoas. Meu Deus, você é um assassino. Em massa, é pior do que o Hitler, meu irmão. Meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa, pastor Gumer. Existe uma palavra muito poderosa que eu quero viver na minha vida, e que cada um de nós deveria querer viver, porque uma coisa muito triste, irmãos, é quando alguém não tem sonho no coração. É muito triste. Você não tem sonho, o que você quer da sua vida? Ah, pastor, eu só quero comprar minha casinha, minha casa, minha vida. É meu sonho, é minha casa, minha vida, e eu ter meu ninho. Ai, tá bom demais. Pelo amor de Deus, uma vida sem sonho. Jovens sem sonhos, pessoas sem sonhos. Aí a gente encontra um homem como esse, a gente encontra um pastor Ebe da vida, o pastor Geraldo, a gente é impactado, porque você encontra homens que estão fazendo o que a maioria não faz, tendo coragem de sonhar e de sonhar sonhos grandes, de alcançar nações, de tocar pessoas, de mudar a história, né? Quando eu ouvia com 15 anos de idade, que eu ia estar na frente de uma multidão pregando, eu nunca podia imaginar. Toda hora eu recebo, pastor, no meu Facebook, toda hora eu recebo no meu Twitter, graças a Deus, são das maiores alegrias. Pastor, a sua mensagem mudou meu casamento. Pastor, eu estou casada, porque agora, vindo você, antes de descer do quarto, a Bianca, a pastora, estava lá, eu falei, amor, acabei de receber aqui, a Eli, ela dizendo, pastor, a sua mensagem da sua esposa mudou a nossa casa, e a gente tem alcançado multidões, abençoado pessoas, as pessoas pararam de sonhar. Agora, deixa eu te falar, uma palavra linda que eu quero ter na minha vida, sabe como é que ela se chama? Legado. Sabe o que eu entendo por legado? Legado é o que fica depois que você morre. Nós somos, irmãos, o legado de alguém. Alguém não foi uma rua sem saída. Por isso eu e você estamos aqui. Porque alguém foi uma avenida e eu me converti. Irmão, eu dei trabalho demais para o pastor que me ganhou para Jesus. Ele ia para minha casa, às vezes dormia lá, já era casado, porque eu estava viciado na cocaína. Ele fez isso, ele investiu em mim, ele acreditou em mim. Irmãos, eu ria, todo mundo ria, ninguém acreditava quando meu pastor dizia, você vai ser um pastor, você vai ser um ganhador de almas. Ninguém podia acreditar numa coisa dessa. Um legado. Pessoas vieram dos Estados Unidos e abriram mão de morar lá, e abriram mão da família, abriram mão de dinheiro para evangelizar o Brasil. E eles deixaram um legado, eles morreram, e nós, não falando de Paulo, de Pedro, de ninguém não, e por causa de gente de 30, 50, 100 anos atrás, nós estamos aqui hoje. Nós não podemos parar isso, irmãos. Nós temos que continuar isso. A gente não pode ser uma igreja, uma pessoa que é uma rua sem saída, pelo amor de Deus. Porque a gente está querendo ficar confortável em casa, não quer ganhar alma. Na hora que o pastor faz um chamado desse para vir na frente, eu fico feliz da vida pela multidão que vem. Lamento 2, 3 que não vem, porque como que a gente pode imaginar que... Como é que vai ser a próxima geração? A próxima geração depende de quem? De mim, de você.
fazer alguma coisa, ganhar alma para Jesus. Então, nós temos que ter um sonho de ganhar, de fazer, de ir, de pregar, de conquistar. No lugar de você sonhar ir para Nova York, sonhe ir para Nova York, pregar numa igreja em Nova York. Você vai fazer duas coisas boas, você já vai pregar e conhecer, não só conhecer, legado. Você vai morrer e vai deixar coisas para as pessoas. Nós temos que continuar a salvação de almas, amém, gente? Outra coisa, queridos, que eu acredito que a gente está vivendo, eu preguei esses dias, Jesus está voltando, pastor. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. O Império Romano, ele tinha uma característica diferente das outros povos. Os outros povos, eles conquistavam uma cidade, sabe o que eles faziam? Eles matavam todo mundo na cidade. O Império Romano não fazia isso, não. O Império Romano colocava um grupo de pessoas ali e eles iam transformando a cultura daquela cidade numa cultura romana. Gente, as nossas leis são assim, ó, são melhores que a de vocês. Ó, a gente já sabe fazer rua. Ó, como é que a gente faz rua? E o pessoal ia querendo ser romano. É isso que está acontecendo hoje. Jesus vai voltar de novo na plenitude dos tempos. Há uma língua oficial que todo mundo fala, que é o inglês. Há uma internet que todo mundo pode acessar. A minha irmã está vindo para cá e ela vai colocar o nosso site em inglês, alemão, espanhol e... Inglês, espanhol e alemão. Quer dizer, a gente vai alcançar o mundo inteiro. Quem quiser. Acabei de receber um pedido para atender uma agenda em Cuba. Vira o meu site lá em Cuba. Então, não há fronteira para a gente ir nos lugares, pregar nos lugares, alcançar as pessoas e as famílias. Nós estamos vivendo uma época igual do Império Romano. Há uma globalização, a mesma linguagem, uma mesma roupa. Ninguém chega hoje num lugar com a roupa e o pessoal, eita, que roupa é essa? Não, todo mundo usa a mesma roupa, todo mundo já viu a roupa, todo mundo fala a mesma coisa. Eu prego sobre família, irmãos, na Europa, nos Estados Unidos, no Peru, e não há uma grande diferença não. Por quê? Porque está globalizado. É a hora da igreja entrar rasgando para ganhar multidões no mundo inteiro. Nós estamos na plenitude dos tempos. Amém, gente? Pastores queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês que vocês estão aqui. Uma honra, um prazer. Deus abençoe vocês. Eu acabei de ouvir isso de dois pastores com quem eu almocei hoje e outros pastores antigos e tal. O pastor Silas Malafaia tem falado. Um pastor no Brasil, ele tem que ir em Santarém. Você tem que ir em Santarém. Você tem que viver o que ele viveu e o que eu vivi lá. É impressionante. A gente chora. É o tempo inteiro. Os caras vão falar da liderança deles, as ovelhas vão falar dos pastores, eles começam a chorar. Eles começam a falar da liderança, eles começam a chorar quando eles começam a falar dos pastores dele. É exatamente isso. A melhor coisa em Santarém é você não ficar no hotel, você ficar na casa de um crente lá. Paga para ficar na casa dele. Quanto que custa, irmão, a diária aqui? Não fica em hotel, não. Se você ficar em hotel, você está sendo mané. Vai para a casa do crente, vai lá comer. O peixe de lá é o melhor do mundo. É o melhor. Se você for lá só para comer peixe, já valeu. É o melhor do mundo. Vai lá em Santarém, pastor. Vai lá ver, vai lá experimentar. Vai lá ver o povo nascer do chão assim, ó. Quando começa um culto que termina o outro, você olha, parece que o povo sai do chão. Você fica olhando, ué. Eu preguei lá 7 cultos. Nos 7 cultos eu perguntei assim, quem estava no outro culto? Ninguém. Eu falava, não, gente, não é possível, tem 2.000 e poucas pessoas, mas tem 1.000 do culto passado. Quem estava no culto passado aqui? 2 pessoas levantavam a mão. Aí eu saía lá fora, irmão, atendia todo mundo, vendia material. Quando eu levantava assim, eu falava, gente, de onde saiu esse tanto de gente? A igreja estava cheia de novo. E aí agora, depois que eu preguei, eu não podia mais pecar. Cheguei no hotel, oi pastor. No posto, oi pastor. Chegava no céu, oi pastor, eu estava lá. Eu falei, gente do céu, agora... eu estou sendo filmado em todo lugar. Eu cheguei no hotel e falei assim, rapaz, eu perdi o almoço aí, eu queria uma fruta, uma maçã. Claro, pastor. Falei, tudo bem? Tudo da igreja. A cidade é da igreja. Santos Dumont será salvo, Entorno Sul será salvo, Santa Maria será salva, sua família será salva. Amém, gente? Nossa casa será salva, a região será salva, o DF será salvo, em nome de Jesus. E quem é que Deus vai usar? Diga assim, eu! Então vá a Santarém, procura o seu líder de rede urgente, você que é da igreja. Não é só para pastor, não, para qualquer um. Vai correndo procurar para você ir em Santarém esse ano. Vai ser de 22 a 27, se não me engano, de outubro. Se você falar logo comigo, eu consigo hospedagem de graça. Só vou cobrar
baratinho. Ó, pastores, vai ter um café amanhã com o pastor Gumer, 9 horas da manhã, em Águas Claras. Se você quiser ir para pastores, se você quiser ir e souber de algum pastor que quer aprender mais do MDA, amanhã, 9 horas, vai ter um café para pastores. Pastor Gumer, eu queria te fazer 2 perguntas e responder rapidinho. Deixei o microfone aí. Eu acho que ficou uma dúvida, não sei se você ia responder amanhã, se o que eu te perguntar, você vai responder amanhã, você fala, não, amanhã vai ser respondido. O que a gente faz com a rua sem saída? Antigamente eu ia mandar matar, mas a gente agora está no MDA, agora é precioso, né? Agora é amado, é querido. Então o que a gente faz com a rua sem saída? Você vai falar amanhã ou você pode responder? Eu posso responder. Bom, Jesus diz uma coisa que eu acho que se encaixa nisso. Ele fala, os pobres sempre terão entre vós. E ele sempre nos ensinou a amar, a cuidar. Então, uma coisa que é muito importante nesse processo é a gente não perder ninguém. Isso. Porque uma pessoa que hoje é uma rua sem saída, amanhã ela pode não ser. Amém. E mais. Eu já fui uma rua sem saída. E mais. Eu era uma viela, na verdade. Pois é. E mais, eu acho que a gente deve amar as pessoas e servir as pessoas, não por aquilo que elas vão produzir, mas por aquilo que elas são. Entende? Então, se a gente cobrir de amor, agora é óbvio que uma pessoa assim, por isso que eu fiz questão de mostrar ali na frente, eu não continuei, mas no processo, se eu pegasse aquele exemplo do André, como líder de célula, daqui a pouco ele vai multiplicar a célula dele, ele vai ser um supervisor de setor. Aí o irmão, que é discípulo dele, vai chegar uma hora que não conseguiu se tornar uma avenida ainda? Vai ser meio incompatível desse lado, porque ele já está trabalhando só com líderes de célula. Ele tem um que ainda é membro e nem discipula. Então ele vai ter que encaixar essa pessoa dentro da célula, com muito amor e carinho, mas para ela ser cuidado por uma outra. Então, inevitavelmente, mesmo a gente tendo amor, carinho, atenção, por uma questão lógica, a gente pega esse querido irmão que ainda, porque ele vai se tornar uma avenida em nome de Jesus. Falei esse negócio de matar brincando, irmãos, é porque a pessoa que está matando é ruim, mas assim, a pessoa é uma rua sem saída. A gente inevitavelmente vai dizer, querido, eu cheguei num ponto agora que eu estou cuidando de líderes que já cuidam de pessoas, então eu vou colocar agora você não vai deixar de ter cuidado, atenção, discipulado, mas agora você vai ficar com outra pessoa. Exatamente. E se ela continuar sendo uma rua sem saída ainda mais um tempo, vai acontecer talvez de novo. Pode acontecer isso 10 várias anos. vezes. Ela sempre está indo para um outro discipulado, Exatamente. até ela virar avenida. Exatamente. Esse é o mas assim, uma coisa que é muito cuidadoso, a gente tem que colocar, eu não posso fazer isso como uma penalização. Você não uma falta de foi, opção. não sei o quê, então agora você vai ser cuidado por... Não, eu tenho que mostrar, porque o que eu vou dizer é verdade mesmo. Eu digo o seguinte, se eu tenho, a partir do momento que eu sou um supervisor e cuido só de líderes de célula, a minha responsabilidade, meu campo de visão é outro. Agora, a necessidade desse discípulo é outra. E eu não sou a melhor pessoa para dar esse cuidado para ele. Às vezes ele precisa de alguém que vá na casa, almoça junto, e tá. Eu já estou com outros, então eu encaixo com alguém que possa fazer isso, com muito amor e carinho. Então eu vou garantir, eu sempre vou garantir que ele vai ser muito bem cuidado. Agora, isso também não é feito assim, da noite para o dia. Claro. Entende? Porque é um processo. Eu já cuidei de pessoas 5, 6 anos, como pastor, que eram ruas sem saídas. Entende? Até eu achar o momento certo de encaixar, e encaixei numa geração, às vezes até na outra, depois aconteceu a mesma coisa, aí a pessoa despertou. Despertou e hoje são líderes que de repente amanhã eu posso até voltar a discipulá-lo, porque ele cresce e pode voltar a ser meu discípulo de novo. Então isso pode acontecer. Nenhum discípulo tem lugar garantido nunca, né? Não. Porque a dinâmica da Se ele de repente, esse aqui é uma avenidona, aí de repente ele o rio sem saída começa a virar uma avenida, ele pode de repente... Pode. Essa situação, a nuvem vai se movendo sempre. Vai. Tá certo. E a outra coisa aqui que ele compartilhou comigo lá em casa, é muito forte, que aí eu não sei se também é tema de amanhã, é sobre o DNA. Você vai falar sobre amanhã sobre o DNA ou não? Eu acho que eu vou falar, porque é mais complexo. Pronto, a responder. Para responder. Ok. Amados, amanhã nós vamos passar mais cedo para o pastor, tá? Então, amanhã teve esse imprevisto, a gente ficou lá para ele terminar de achar os textos, porque o iPad se perdeu. Nós estamos tentando recuperar lá. Já recuperou, não? Está tentando. Né? Aí, vamos ver se a gente recupera lá e vai dar certo. E vai começar mais cedo. Por último, eu queria perguntar para os líderes de rede, cadê o pessoal de vocês? Né? Especialmente líder de célula, supervisor do setor, gente que está
que é muito importante estar aqui, que devia estar aqui, que é importante estar amanhã aqui. Eu queria que você desse uma olhadinha nisso. Então, perguntando sem parar, e a gente pode ficar de pé para a gente orar encerrando, vamos abençoar a família do pastor Sóstenes, né, pedindo consolo para a família, para a igreja. Pastor, vai ter futebol hoje? Está todo mundo perguntando. Vai ter, porque a gente tem sempre futebol aqui segunda à noite. Vai ter o futebol? Vai ter, gente, que se quiser que tenha, pode ter. Eu só não acho que é bom ter por duas razões. Primeiro, porque eu não vou estar lá, então... Qual é a graça? Sério, eu que faço gol, então não tem graça. E segundo, porque amanhã a gente tem oração 5 horas da manhã. Né? Então não fica bom você estar jogando bola e amanhã não vir 5 horas, ou 5h30, ou 6, ou 6h30 na oração. Então, se quiser ter a bola, não tem problema, o campo você sabe onde é só chegar lá. Agora, vê se vai dar quórum ali e vê quem vai no futebol amanhã. Ah, não vou vir na oração de madrugada, mas joga bola até de madrugada, irmão? Aí não dá, né? Aí pega ele, Jesus. Então, acho melhor... Não é proibido de jeito nenhum, claro que pode ter a bola. Muitas vezes eu fico aqui com pastores e tem a bola, só a questão é que vai ter oração amanhã, 5 horas da manhã. Amanhã eu estou aqui 5 horas da manhã, até às 7 na oração, na bênção de Jesus. Depois já vou para o café lá com o pastor e à noite vamos estar aqui, vai começar mais cedo a nossa reunião. Amanhã é 20 horas a reunião. O pastor vai assumir a palavra mais cedo, que ele assumiu a palavra quase 9 horas. Podia ter assumido 8h40, mais ou menos, ele já poderia estar assumindo a palavra. Então, mais ou menos esse horário. Amanhã ele já está pegando a palavra aqui, 8h30, 8h40, para já começar e a gente ter um pouco mais de tempo. Amém, gente? Feche seus olhos. Muito obrigado, Jesus, por cada pessoa que veio. Muito obrigado por cada líder, por cada supervisor, por cada pessoa tão especial, tão preciosa aqui, Senhor, por essa entrega linda aqui na igreja, pelos pastores que vêm para aprender, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Gumer. Pedimos que seja uma